Todo grande progresso da humanidade acontece naquele momento em que visionários compreendem que a lógica do mundo está mudando. Enquanto escutam críticas, trabalham arduamente, sabendo que o impossível é só questão de opinião. Enxergam o que está além da linha do horizonte, sabendo que o tempo trabalha a favor de quem faz acontecer. Essa tem sido a trilha de duas empresas brasileiras, Daquila Pesquisas e Vertical Connect, que decidiram fazer e fizeram não apenas um, mas 2 carros voadores voarem literalmente, o Aeros e o Skyros. Nós acompanhamos a semana de testes de março de 2026 e você vai acompanhar na íntegra como foi até o final desse vídeo. A Vertical Connect nasce em meados de 2022, com a meta de criar um carro voador para responder a uma demanda crescente de mobilidade no Brasil e no mundo. Aliás, tecnicamente, o carro voador é chamado eVTOL, nome que caracteriza as aeronaves de pouso e decolagem verticais. A Vertical Connect iniciou com uma ideia de 3 amigos pensando como seria a mobilidade urbana aérea avançada no Brasil e no mundo. Logo depois da pandemia, na verdade durante a pandemia, o mundo começou a se repensar como seria a aviação pós-pandemia, como seria a aviação no futuro. Então a ideia inicial da Vertical era justamente projetar e produzir aeronaves para várias áreas, para que ela pudesse ser aeronaves elétricas e aeronave de mobilidade, aeronave de resgate, monitoramento, enfim, agronegócio e até aerodesportiva. A trajetória da Vertical Connect ganha um capítulo robusto quando se une ao ecossistema Daquila, grupo empresarial com envergadura de mais de 30 anos de história, com sede de inovação e que viu no protótipo da Vertical a chance de realizar o sonho de ter aeronaves mais acessíveis, versáteis e com múltiplas aplicações no transporte, agronegócio e pesquisas. Essa união mudou completamente o jogo, o ritmo e o timing do projeto. Camila, conta pra gente como é que nasceu essa história, né? Tem a história de Daquila Pesquisas, a história da Vertical Connect. Um dia elas se encontram, se conectam. Como é que isso aconteceu? Eu vim de uma carreira bancária, né, onde trabalhei muitos anos na área de bancos, fundos, investimentos, etc. O Carlos teve a ideia do projeto, né? E aí um dia me procurou pra gente fomentar, né, o projeto. E aí eu chamei o Urandir no Instagram primeira vez. Eu falei, ele nunca vai responder, né? E logo em seguida ele respondeu, falou, me chama no WhatsApp. Chamei ele, apresentei o projeto por mensagem ali, aí, vamos combinar uma reunião, fomos para a reunião, apresentei fotos para ele, falei, você precisa conversar com o meu sócio, porque ele vai te explicar melhor sobre a parte técnica. E aí, quando nós fomos nessa reunião mais técnica, levamos para ele um protótipo pequenininho, uma maletinha. E aí, quando a gente entregou na mão dele, o olho dele encheu de lágrimas, emocionou, foi super legal. Isso marcou pra gente, porque de fato é a energia dele mesmo, assim, que era do projeto, era um sonho dele, assim. Atualmente, a sede principal dessa parceria é uma estrutura moderna no aeroporto Campo dos Amarais, em Campinas, São Paulo, e tem um centro de testes e operações avançadas nas imediações, com uma pista dedicada para os voos. Já se apresentou em feiras e fez demonstrações de um dos equipamentos para centenas de pessoas na sede de Daquila Pesquisas, no Mato Grosso do Sul. Quando você viu o escopo, né, o protótipo do Skyros, o que você sentiu, Urandir? Sabe aquela sensação de dever cumprido? O filho nasceu, mais ou menos isso aí, né? Então, assim, é muito bonito ver, apreciar, ver ele voando, ver o desempenho, né? E principalmente a utilidade dele em nossas vidas. Então, foi uma sensação, assim, sabe, de vitória, de conquista. Bom, realizei, não um sonho, mas realizamos uma vontade, um pensamento, um projeto, né, que muitas pessoas têm esse sonho de realizar e têm a vontade de ter um desse
Hoje, com 2 equipamentos competitivos que realizam voos, a equipe segue fazendo testes periodicamente para validar os parâmetros técnicos e de segurança, enquanto se prepara para atender a crescente demanda de encomendas que já estão acontecendo. O Skyros é o primeiro filho oficial dessa família. Feito para atender ao agro, ele tem a capacidade de pulverização de até 400 litros e autonomia de 60 minutos, o que é um diferencial para este mercado e garante que o produtor não perca tempo e nem o sono com a safra. O Skyros nasceu de uma vontade de proporcionar ao agro brasileiro, né, inicialmente, depois mundo afora, uma ferramenta que pudesse cumprir a tarefa que hoje é feita somente com aviões. Quando eu falo isso, eu não estou falando que não exista drones que possam fazer pulverização. Não existe drones que consiga fazer uma pulverização com essa magnitude, é diferente. Então, hoje a capacidade que o Aeros tem, o Skyros tem de levar insumos é muito próxima de um avião. E muito acima do maior drone que existe no mercado hoje para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse é o diferencial do Skyros. A característica do Skyros são características bem interessantes. É claro que é uma aeronave para o agronegócio, mas é uma aeronave que a gente chama que ela é multitarefa. Ou seja, é uma aeronave literalmente para múltiplas tarefas, o Skyros. Então, uma aeronave que tem a capacidade de 400 litros ou 400 quilos, uma aeronave 100% elétrica, uma aeronave que tem uma envergadura de 4,5 metros, uma aeronave bem grande, robusta, capaz de ter uma autonomia de voo hoje de 1 hora de voo, dependendo o serviço que ela está fazendo, né? E por que nós falamos que ela é uma aeronave híbrida, digamos assim, de várias funções? Porque você pode levar litros, você pode levar quilos, você pode tirar os equipamentos agrícolas ali e colocar realmente só produtos ali, ferramentas. Então ela serve para o campo, ligando o campo à sua necessidade. Então não necessariamente é só uma aeronave para pulverização, não, ela é uma aeronave multitarefa. Se está no campo, acontece uma situação, eu preciso combater um incêndio, você pode utilizar a aeronave. Ela tem capacidade para 400 litros, então você também pode fazer isso. Além de levantamento aéreo, monitoramento, é uma super aeronave com muita tecnologia embarcada que possibilita quem está no campo ter múltiplas tarefas com ela. Bom, pessoal, primeiro dia de teste. Carlos, conta pra gente, o que vai acontecer agora? Hoje nós vamos, nesse momento, fazer um teste de voo e testar toda a aeronave, mas nesse momento a aeronave está aqui posicionada, já quase pronta para decolagem. Agora são os últimos ajustes bem finos, é só conectar a bateria, conectar os controladores de voo e ela estará apta para voo, já está praticamente tudo pronto.
mexe assim. Porque eu acho que dá aquele frio na barriga, né, Alessandro? Como é que é a sensação? É uma sensação muito pessoal, indescritível da minha parte, que o início de cada voo é muito tenso. Mas à medida que o voo vai se transcorrendo e eu vou ficando mais dentro dele, eu começo a me sentir como uma criança. Eu estou ali naquele momento como uma criança por dentro de mim, apesar de não representar externamente. Eu estou gritando, pulando, uma loucura. Aí no final todo mundo fala, mas ele não comemora, mas eu não consigo, tá ali dentro. Mas a sensação de poder brincar literalmente, assim, lógico, com toda a segurança e tudo mais, é indescritível e impagável. Já o Aeros quase nos lembra o universo dos Jetsons, porque foi feito para 2 tripulantes embarcarem de um ponto ao outro com rota traçada previamente, não necessitando de cursos de pilotagem ou experiência prévia. Quando a gente vai para o Aeros, nós estamos já indo para uma outra disruptura tecnológica, que é proporcionando para o mercado uma plataforma de voo onde eu posso levar 2 pessoas. O mundo todo corre atrás desse tipo de equipamento, né, que possa fazer um voo de novo com toda a questão de segurança e toda a questão de confiabilidade, e que a gente possa carregar literalmente numa tomada, né, numa energia limpa. A outra aeronave que nós estamos desenvolvendo é uma aeronave tripulada. Então essa sim, aí já é uma classificação de eVTOL mesmo de fato, 100% elétrica. Uma aeronave que foi projetada para levar 2 pessoas e mais bagagem. Bagagem que a gente diz hoje é uma bagagem pequena de mão ou uma mala pequena de fácil locomoção ou uma pasta executiva, enfim, mas uma aeronave para 2 pessoas muito confortável, com espaço interno bem interessante, tanto nas laterais, né, ombro a ombro, como a gente diz na aviação, ou espaço para as pernas, cabeça. É uma aeronave bem robusta, hoje com uma autonomia de voo também de 1 hora, um pouquinho mais, mas é uma aeronave que consegue tranquilamente ter aí seus 100 km de distância percorrida, uma velocidade até 120 km por hora, uma aeronave que tem com certeza uma força para levar 2 pessoas com muita tranquilidade. É importante deixar bem detalhado que todos os instrumentos de voo do Aeros, por ser uma aeronave mesmo de fato tripulada, ela usa equipamentos consagrados. Então, hoje nós utilizamos para navegação um Garmin G3X, que é de mais altíssima tecnologia na aviação, além de vários outros equipamentos como controlador de voo, GPS, satélites, enfim. É uma aeronave muito completa em termos de navegação aérea. Ou seja, o que um equipamento de altíssimo nível em um avião, em um helicóptero tem, o Aeros também tem. Bom, pessoal, em primeira mão eu quero mostrar para vocês o espaço interno do Aeros. Estou aqui com o Alessandro. Alessandro, eu fico assim, meu Deus, como é que faz com isso aqui? Para o pessoal ter uma ideia, o que cada uma dessas cositas fazem? Bom, primeiramente, o requisito do projeto foi ter um amplo espaço e minimizar a quantidade de instrumentos, de coisas aqui dentro que são simultâneas. Então, nós temos aqui o mínimo possível de equipamentos que fazem diversas coisas, né? Então, a gente conseguiu em um único lugar colocar múltiplas funções. Então, nós temos um painel de instrumentos que nós utilizamos durante a navegação, durante o voo, e uma parte aqui que são suítes que nós ligamos e desligamos vários sistemas, além do joystick que é usado literalmente para nós dirigirmos o nosso carro voador aqui. Né? Então assim, cheguei, entrei, sentei. Esse aqui é pergunta de leigo mesmo. Vai para frente, vai para trás, é Exatamente. Aqui? Isso aqui faz o quê? Cada chave dessa aqui eu posso ligar um sistema diferente que vai desde luzes de navegação, os LEDs que estão lá fora, se eu quiser ligar as câmeras de ré. Existem luzes que a gente chama na aeronáutica de anti-colisão, que é anti-collision lights, que durante o voo outras aeronaves podem te observar e saber que você está ali. Então ela fica piscando em cima e embaixo da aeronave também. E aqui é tipo o lugar de onde eu estou para onde eu preciso ir? Exato. Nós podemos comparar bem assim, de uma forma bem simples,
o nosso navegador do nosso carro. Então nós temos aqui no meio, no centro, uma tela de navegação onde ele mostra aonde eu estou e você pode inserir para onde você quer ir, né? Então nessa parte central aqui são dados só de navegação e de rota, porque se eu tenho que navegar, né, numa aerovia, hoje em dia aqui em cima no céu existem diversas aerovias, eu não posso sair voando para qualquer lugar. Então de um ponto até outro eu tenho que seguir a legislação que estabelece uma aerovia que eu tenho que trafegar ali. As telas laterais, elas são de múltiplos usos. Vai desde uma câmera, que eu posso ver a câmera frontal, a câmera traseira, eu posso colocar um filme para mim ir assistindo, né? Uma vez que a aeronave ela pode ser pilotada manualmente, se for o caso, ou ela pode ser totalmente autônoma. Eu posso só clicar aqui o lugar que eu quero ir, ela decola e vai até lá. Enquanto isso eu posso ir curtindo o voo, assistindo alguma coisa, uma série, um filme, alguma coisa assim. E na outra tela eu posso colocar dados, se for o caso de alguém ligado à aviação como eu quero saber qual é a altura que eu estou voando, a minha velocidade, quero saber a temperatura lá fora e tudo mais, eu posso colocar naquela tela lá. Então essas duas telas são de múltiplos usos. E essa aqui é focada só para a parte aeronáutica mesmo. Bom, informação de bastidor. Estava conversando aqui com o pessoal e descobri que foi até um pedido do próprio presidente de Dáquila, né, do Urandir, que fosse um espaço interno grande, Exatamente. Um espaço para as pernas, bastante Sim, confortável, sim. para as pessoas viajarem e curtirem mesmo seu filminho aí. Exatamente. Enquanto o equipamento trabalha, né? Exatamente. A ideia foi não fazer uma viagem qualquer, é ter uma experiência de fazer a viagem. Essa foi a ideia. Quando a gente termina um voo assim. Pessoal, qual a sensação que a gente fica na hora que o voo termina agora? Depois de tantas contingências assim, emocionantes. Gratidão, né? E o medo. Eu acho que a palavra vai essa mesmo, gratidão, né? Apesar da emoção, a emoção faz parte de tudo aquilo que a gente não tem um conhecimento pleno ainda, né? E é isso que a gente está buscando, né? É isso aí. Parabéns, parabéns. E se engana quem acha que um eVTOL assim é só para ricos excêntricos ou grandes propriedades agrícolas. Quando enchentes isolam comunidades e o tempo define um resgate, o acesso deixa de ser conveniência e passa a ser urgência. Nesse cenário, o eVTOL pode apoiar operações em desastres climáticos, resgate de vítimas, transporte crítico, envio de medicamentos, combate a incêndios e inspeção de infraestrutura essencial. Além disso, já imaginou como um equipamento como esse pode otimizar as pesquisas de Dáquila, especialmente nas regiões remotas, onde as equipes de pesquisas costumam estar? Quando nós comparamos o Aeros, né, com o que há de mais próximo hoje no mercado, a gente está comparando ele com um helicóptero, né? São duas máquinas que decolam verticalmente, que pousam também verticalmente, podem acessar diversas áreas que seriam dificilmente acessadas com aviões. Mas existe uma grande diferença, que é o custo operacional. O custo operacional de um helicóptero é muito alto comparado ao custo operacional do Aeros, né? E sem falar que o Aeros ele pode voar autônomo também. Então a gente poderia colocar uma carga dentro do Aeros e usar toda a área dele para transportar alguma coisa e só programar ele para decolar de um ponto e ir até outro ponto e deixar lá aquela carga lá, o que foi levado para lá. De uma forma onde não tem ninguém dentro, né? Automaticamente ele chega até lá, não expõe ninguém.
E vale destacar, tudo é feito no Brasil e desenvolvido por essa parceria entre Dáquila Pesquisas e Vertical Connect. Desde o projeto e design até a carenagem, peças e baterias. Então hoje a bateria que nós estamos utilizando no Skyros, no Aeros, são baterias que nós confeccionamos aqui. Foram baterias que nós desenvolvemos e sob demanda nossa. Não pegamos uma bateria que era utilizada em outras coisas e colocou aqui. Não, a gente fez uma bateria para nós. E ter esse know-how aqui dentro, internamente, dentro de casa, é muito importante, porque é estratégico. Qualquer que seja o tamanho do nosso projeto hoje, nós podemos afirmar que podemos fazer essa bateria aqui, dentro das nossas instalações, dentro da nossa empresa, né? Como o mercado tem recebido o eVTOL e o que vem pela frente? A aceitação do público tem sido incrível. As pessoas, quando veem as aeronaves, ficam assim, deslumbradas, porque são aeronaves grandes, inovadoras, como eu já falei, né? As pessoas não imaginam que vão ver drones tão gigantes, né? Na verdade, não são drones, são eVTOLs, né? Mas aí, mais popularmente conhecido como drones gigantes, carros voadores. E aí as pessoas ficam deslumbradas, porque de fato o futuro já não é mais tão futuro, já é presente, né? Além disso, a gente já lançou a aeronave Skyros, a aeronave Agro, tem sido muito procurada por fazendeiros, por pessoas que querem fazer parcerias. Então o mercado tem aceitado assim de uma maneira que nem nós esperávamos. E aí a gente espera que isso cresça a cada dia mais. Você projeta, imagina, executa e faz, né? E os testes de bancada vêm. Já os testes de bancada, os resultados foram muito bons, né? Então hoje eu posso falar com total segurança que logo não vai ser necessários as hélices, e sim campo eletromagnético, ionização do campo, né? E por aí vai. Então a ciência não conhece muito esse lado ainda, mas já existem algumas pesquisas, principalmente nós pesquisamos isso há mais de 30 anos e temos certeza de que dá para fazer. Até mesmo a ionização inversa, né? Então o pessoal vai ouvir falar muito sobre isso ainda. Não há limites para as metas dessa equipe que caminha a passos firmes. O sonho já está sendo realizado, né? Nos falaram que seria impossível construir essas máquinas e a gente mostrou que não é impossível, né? Com muito menos recursos do que grandes empresas, hoje a gente conseguiu entregar para o mercado uma aeronave agro totalmente funcional e agora também uma aeronave de mobilidade. Às vezes eu paro e fico imaginando as pessoas voando em uma aeronave dessa. Eu imagino quando os meus filhos, netos, olharem e falarem, né, minha mãe fez parte dessa história. Eu posso dizer que eu tenho 32 anos de aviação, né? Sempre trabalhei nessa área aeronáutica, desde aviões até os drones que nós estamos hoje vendo aqui. E posso dizer que nunca nessa minha vida aeronáutica eu vi nada parecido, né? Então realmente estou muito orgulhoso, estou muito feliz de poder fazer parte desse marco histórico que nós todos estamos fazendo juntos nesse momento. Quero comprar um Aeros lindo para mim. Quando é que ele entra no mercado bonitão para mim? Já é possível estimar, sonhar, trazer datas ou ainda seria precipitado? O mercado é interessante porque se falava, Carol, em 2030 para essas aeronaves voarem, tanto no Brasil como no mundo. Mas a tecnologia avança muito rápido no Brasil e no mundo. Então já existem aeronaves voando já. O Aeros, a gente acredita que 2027 com certeza ele vai entrar em operação. Mas voos melhores, mais longos, mais interessantes, ele acontecem desse ano, com toda certeza. A compra, a aquisição para você ter uma aeronave e voar, com certeza 2027. Mas não por Dáquila ou por nós, não. É só por uma questão de aí ANAC mesmo, regulamentação. É só isso que a gente tem que obedecer. Mas a gente tem que, nosso avanço é para que quando aconteça, né, que eles falavam em 2030 e agora antecipado para 2027, já é um grande avanço. A nossa posição, a nossa correria é para quê? Quando eles falarem tudo ok, então a única coisa que nós vamos falar é, então só autoriza a decolagem, né? Então a gente tem que estar todo dia. Não adianta, vamos agora planejar o voo, né, quando começar a autorizar. Não, a hora que autorizar a gente já está pronto. É por isso que nós estamos aqui trabalhando sem parar.
E é isso aí, pessoal. Com isso eu vou terminando mais essa cobertura especial. Se você ainda não curtiu esse vídeo, essa é a hora de você curtir e compartilhar, porque aqui em São Paulo, no Brasil, nós estamos testemunhando a história ser mudada. E você faz parte disso. Continue com a gente. Bem-vindo à TVCH, bem-vindo à TV Dáquila e até a próxima.